Saudações rubro-negras flageniais. O que foi isso? Gonzalo Plata consegue se superar. E diretoria do Flamengo vai multar. E o pior, Felipe Luiz parece perdido, abatido, defendendo o indefensável. Vamos falar tudo da burrice do Plata, a postura preocupante do treinador, passando pelos erros grotescos que colocaram o título do Brasileirão em risco. Mas antes de tudo, meu querido, deixe o seu like, se inscreva no canal, seja um Fla Genial, acione o sino da notificação e fique sabendo de tudo do mais querido, mais amado, o mais idolatrado Flamengo. Olha, gente, eu vou ser direto. O que o Gonzalo Plata fez contra o São Paulo foi uma burrice inacreditável. E não dá para passar o pano, né? Foi expulsão de novo, mais uma vez por sua pura falta de controle emocional. E mais uma vez prejudicando o Flamengo. Sabe o que é pior? Nem para se redimir ele vai poder. Porque esse mesmo jogador que já foi expulso contra o Racing na Libertadores não pode jogar a final. Ou seja, mesmo que quisesse dar a volta por cima, nem chance vai ter. E dentro do clube, o clima é péssimo, né? É muito pesado. Plata vai ser multado novamente. A decisão já foi tomada, né? Segundo informações do Mauro César Pereira. A expulsão foi classificada internamente como estúpida, e foi mesmo, porque, veja bem, o Flamengo tinha acabado de virar o jogo por 2-1. Era hora de ter calma, segurar a bola, administrar, mas não. O cara dá uma entrada forte no campo de ataque, sem necessidade, uma jogada morta e destrói tudo. Felipe Luiz até reagiu rápido, recuou o time, mas para mim errou, tá? Nas mexidas, fazendo com que o time ficasse com a bunda colada nas traves, né, defensivas, lá junto com o Rossi. Como eu falei nesse vídeo aqui, ó, aqui em cima, era jogo para manter o controle, segurar a bola, provocar, povoar, né, o meio-campo e não recuar tudo para trás. Dava para deixar o Carrascal em campo ou colocar outro meio-campista, né? E não fazer o Alexandro ser zagueiro, fazer aquela linha de 5 tradicional que ele faz toda vez que ele perde, né, um jogador. Não é todo jogo, tá? Vou repetir aqui o que eu falei. Não é todo jogo que a gente tem que fazer uma linha de 5, tá? Porque perdeu um jogador. Às vezes a gente tem que ficar com a bola, controlar mais o jogo. Não só, se fosse contra o Palmeiras, se fosse contra um jogo Libertadores, né, como foi contra o Racing, um jogo eliminatório, tudo bem. Mas um jogo contra o São Paulo, que o São Paulo não estava jogando tão bem assim. Era um jogo disputado, mas, né, o Flamengo controlava o jogo muito bem. Será que tirar um meio-campo, um meio-campista e colocar um lateral para colocar o outro lateral de zagueiro vai adiantar alguma coisa nessa circunstância de jogo? Acredito que não. Então, para mim, era para povoar mais o meio, para ter esse controle e não virar um time encurralado. Foi o que aconteceu e por isso saiu com um empate, na minha visão. Agora, vamos ser sinceros, o Plata não entrega, né? 4 gols em uma assistência em 24 jogos. 13 como titular. Um atacante que praticamente não finaliza. Não dá assistência, não cria perigo para o adversário. Mas está sempre ali, titular, né? Entra em todos os jogos praticamente quando está à disposição, porque o técnico gosta dele. Felipe elogia porque ele corre, recompõe e decide. Pessoal, gente, isso é o mínimo que todos os jogadores têm que fazer. É o mínimo. Centroavante, como ele estava jogando, né, na quarta-feira, tem que decidir jogo. E o Plata não decide nada. E o mais revoltante é pensar, o Bruno Henrique, que seria titular, com certeza, absolutamente, ele seria o titular dessa partida contra o São Paulo, ficou de fora porque foi expulso contra o Sport. Sentado no banco de reserva. É outro que devia também ser multado. Esse empate tem as digitais
também do senhor Bruno Henrique, infantil e burro também. Ou seja, o Flamengo foi a campo com um atacante que não faz gol e sem o jogador que poderia mudar o jogo. E a gente paga caro por essas escolhas. Agora, sobre o Filipe Luís, precisa falar com toda calma, né? A postura dele na coletiva foi ruim. Sim, a gente critica o Filipe Luís. Os baba-ovo dele aí vai ficar tudo doidinho, mas a gente critica assim, sabe por quê? Porque a postura foi péssima na entrevista. Péssima. Tá? E quando ele acerta, a gente elogia. Agora, quando erra, a gente vai criticar aqui. Já falei tantas vezes isso aqui no canal. Parecia um técnico derrotado. O Flamengo empatou, não perdeu. Mas o Filipe saiu do vestiário como se o time tivesse sido eliminado. E quando ele foi questionado sobre os erros, ele disse, aspas para ele aqui, ó, nos momentos de pressão, os erros aumentam. Desculpa, né, Filipe? Mas não dá para aceitar isso num clube como o Flamengo. Esses jogadores estão acostumados a pressão altíssimas todos os dias no Flamengo. Que é assim que é o Flamengo. Flamengo é pressão todo dia. Não dá para minimizar o erro, passar a mão na cabeça. E mais, o mesmo Filipe, que foi duríssimo com o Pedro, publicamente, na minha opinião, acertadamente, porque vagabundo tem que ficar em casa, se não quer treinar, então não joga. Tanto é que mudou a postura hoje, cara, a gente está desesperado que ele volte na final da Libertadores. Agora protege o Plata, de forma quase paternal. Com o Pedro, ele foi firme, direto, sem blindagem nenhuma. Com o Plata, que prejudica o time repetidamente, ele defende. Fica claro que o Filipe ainda tem aquele perfil de jogador que virou técnico, que trata alguns atletas como amigos e outros como subordinados. Mas técnico do Flamengo não pode ter amigo no elenco. Tem que ter liderança. Aliás, não é de hoje isso. Naquela entrevista para a TNT, quando ele era jogador ainda, há alguns anos, Filipe contou que em 2020, num Flamengo e Inter decisivo, daquele campeonato que o Flamengo foi campeão em 2020, o Rodinei pisa nele. E ele, junto com o Diego Ribas, vai até o árbitro pedir para não expulsar o Rodinei. Vocês lembram disso? Então, tá lá a entrevista, é só buscar aí na internet. Porque ama o Rodinei. Gente, isso é uma barbaridade, isso é surreal. Imagina um Arboleda, né? O nome dele, o zagueiro lá do São Paulo, na quarta-feira, pedindo para o juiz não expulsar o Plata porque é amigo dele. Aliás, são jogadores de seleção equatoriana. E o mesmo absurdo, e aí a gente vê o contraste. O Gustavo Gomes, contra o Cruzeiro, não é expulso. O Andrés, contra o São Paulo, não é expulso. Mas o Plata, sim. E aí, meu irmão, todos eles deveriam ter sido expulsos. E o Plata foi expulso corretivamente. Tinha que ter sido expulso, foi uma entrada no tornozelo, uma entrada pesada que era para expulsão, como também foi a do Gustavo Gomes, como também foi a do Andrés Pereira. Quando o árbitro tem coragem de aplicar a regra, muda o jogo. Mas o problema é o Flamengo ter jogador que insiste em provocar isso. E o erro do primeiro gol, pelo amor de Deus, o Gai Alexandre, já falei também isso no vídeo passado, se enrolaram dentro da área, né? Como se tivessem todo o tempo do mundo. Aquilo não é erro técnico, é soberba. Querem sair jogando até na frente do goleiro. Resultado, gol do São Paulo, com 2 minutos de jogo. E para piorar, o técnico apareceu entregue, né? Abatido, sem energia nenhuma na coletiva. Filipe parecia, na coletiva, como se o campeonato tivesse acabado, faltando 7 rodadas ainda, gente. Um treinador do Flamengo não pode se mostrar derrotado assim, não, gente. Que é isso? Tem que cobrar, tem que reagir, tem que inspirar o elenco. E não passar uma imagem derrotista para esse elenco, tá? Passivo e com discurso de desculpas. Internamente, né? Internamente, a reação também foi ruim, tá? A diretoria lá, o pessoal não gostou nada dessa postura dele, não.
Gente, dentro do Flamengo, achou inadequada a postura dele. Um técnico que parecia entregue. Essa informação é do Mauro César Pereira, tá? E olha, se não houver reação, já no domingo contra o Santos, a pressão vai subir de vez. Aí, meu amigo, segundo a frase do Felipe, que se a pressão aumentar, os erros acontecem, a cada 2 passes que o Flamengo der na partida, vai errar um. Não é? Se essa filosofia que ele implantou aí, que ele falou na coletiva acontecer, cada 2 passos que o Flamengo der, um vai ser errado. Tá? Ironizando, tá, gente? Estou ironizando aqui. O Flamengo ainda está vivo, pessoal. Está vivo no campeonato, gente. Mas precisa de comando, precisa de liderança. Felipe tem tudo para ser um grande técnico. E outra coisa, não estou pedindo para mandar ele embora, não. Para mim, ele fica mais anos aí. A gente tem que continuar, tá? Dando sequência aos trabalhos. Se os trabalhos forem bons, o trabalho do Felipe é bom, tá? Mas só que quando ele erra, a gente vai criticar aqui, cara. A gente não vai ficar calado, tá? Ele tem tudo para ser um grande técnico. Mas no momento, o Flamengo precisa que ele seja chefe, que ele comande e não ser amigo e passar a mão na cabeça dos jogadores. Bem, pessoal, vamos ficando por aqui. Obrigado. Obrigado por flamengar comigo. Créditos Jovem Pan, certo? Jovem Pan, é isso aí, Jovem Pan. E antes de tudo, não se esqueça, deixe seu like, se inscreva no canal, seja um Fla Genial, acione o sino da notificação e fique sabendo de tudo, mais querido, mais amado, mais idolatrado Flamengo. Que Deus ilumine os passos de todos nós. Saudações rubro-negras. Até mais!